começando o Me Conta. Pode escutar e perguntar, pode escutar e perguntar, Oi, eu sou a Isadora E eu sou a Dara. e nós estamos em mais um episódio do Me Contar. Pode. Com uma convidada muito especial que tem cara de São João. Alice. Oi, gente! Meninas, eu quero dizer que eu tô muito feliz por eu ser convidada. Eu acompanho vocês, né? Eu vi, inclusive, o primeiro episódio com a mãe, né? Com sua mãe, e eu adorei. Nossa, eu Obrigada, também te gente. acompanho muito. É um prazer te conhecer. E a gente tem umas perguntas para te fazer. Então, posso começar, Dara? Pode. Como foi a escolha, né, de você tocar sanfona? Como é que você escolheu? Por que você escolheu sanfona? Então, o meu pai, né? Ele sempre foi muito apaixonado pela sanfona. Ele não sabe tocar, mas ele sempre foi muito apaixonado pela sanfona. Desde criança, ele viu os tios dele tocando sanfona. Então, ele foi e passou isso pra mim, essa vontade, esse querer de tocar sanfona. Aí eu acabei falando, pai, pode ser, até que eu quero. Aí eu ganhei a sanfona de presente no aniversário de 5 anos. Ganhei do meu padrinho e da minha madrinha. Ah, interessante. legal, interessante. Então quer dizer que tipo foi o seu pai que te passou essa vontade? Isso, foi ele que me passou, assim. Aí eu falei, ok, pode ser. Ele me mostrava alguns vídeos também de crianças tocando sanfona. Aí eu fui pegando cada vez mais o gosto de querer tocar sanfona. Que massa. Muito massa. E da onde surgiu a ideia de você lançar uma música com o nome Passarinho? Eu vou voar igual um beija-flor que vai de flor em flor até encontrar seu grande amor. Então, o compositor é Átila, né? Eu não compus a música, mas eu fui acompanhando o Átila, né? Vi essa música dele, gostei muito e entramos em contato com ele pra me gravar essa música. E eu simplesmente adorei, achei a música a coisa mais linda. Eu também. Eu também Ficou amei a lindo música. E você faz aula com o meu professor de música também, o tio Renato, Tio né? Renato. Eu também gosto muito de cantar, dançar. E é uma coisa que eu gosto, igual você, né? Por isso que a gente trouxe você aqui, porque é uma coisa que a gente tem em comum. Tipo, ela também tem uma música, É né? verdade, inclusive eu já quero escutar sua música. Com certeza. Fiquei sabendo que você faz shows. Pois é. Dói essas costas. A sanfona dificulta quando você puxa assim. Que eu vendo seus vídeos, eu vejo que ela parece muito pesada. A minha sanfona, na verdade, pesa 6,2 kg. Aí, por isso que quando eu vou fazer a apresentação, vocês podem ver os meus vídeos, eu sempre toco sentada. Justamente pra não doer a coluna. Porque quem inventou essa moda de tocar em pé foi Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Inclusive, as costas deles eram, tipo, doíam muito, né? Imagina doer muito, até porque a sanfona deles era mais pesada que a minha. Porque essa minha sanfona, ela é reduzida, ou seja, ela é menor do que as outras sanfonas. Nossa. E ela pesa menos também. É uma raridade, na verdade, encontrar uma sanfona dessa, porque, inclusive, a gente comprou ela na Itália, parece. Foi, Nossa. tipo, a gente comprou de fora. E ela é reduzida, ela é bem, assim, comparada às outras sanfonas de 180 baixos, ela é bem pequenininha. E aí, quando eu vou fazer show, eu sempre toco sentado, justamente pra não danificar a coluna. né? Sim. Imagino. O meu vô, ele tem meio que uma sanfona lá na casa dele. Eu já tentei tocar, só que é meio difícil, porque eu já fiz algumas aulas de piano e eu achava que era a mesma coisa de piano. Eu quase consegui tocar asa branca, só ficou meio estranho. E, tipo, é um monte de botão, né? Eu não entendo. Meu vô fica falando, esse é tal, e eu nunca memorizo. E como você pensa o seu futuro com a sanfona, com essa vida de cantar, de fazer shows? Então, eu sempre me dedico muito à escola, né? Eu vejo assim, a sanfona como algo que vai continuar na minha vida, enfim, vai estar sempre ali presente na minha vida. Mas eu quero ter uma profissão, quero me formar e tudo. E a sanfona sempre vai estar ali caminhando comigo. Que legal. Muito massa. Você tem vontade de fazer show com algum artista? Assim, eu já fiz shows com vários artistas, né? Como Tadinho Gondim, Del Feliz,
artista que eu gostaria de fazer show, eu gosto muito de Elba Ramalho, né? Eu gosto muito dela. Inclusive, já encontrei ela. Assim, nunca me apresentei junto com ela, mas eu já encontrei ela no camarim e tudo. Sério? Sério, já encontrei ela, já tirei foto. Foi 2 vezes que eu encontrei ela. Foi. E eu acho que eu tenho vontade, assim, de fazer show com ela, porque eu nunca fiz. Eu só conheci ela, assim, no camarim mesmo. Eu tenho vontade de fazer show com ela. Admiro muito ela. Entendi. Eu também teria essa E você já vontade. fez vários shows, tipo, fora de Petrolina? Sim, eu já fui pra Mucugê, já fui pra Riachão do Jacuípe, né? Foi onde eu apresentei com Sim. Del Feliz. Aí já fui pra Mucugê, né? Que eu me apresentei com Tadinho Gondim. Já fiz show aqui também em Juazeiro, né? Que foi um show, foi inclusive, acho que foi esse ano, inclusive. Que legal! E você planeja fazer mais shows em outras cidades? Sim, eu gosto de falar assim, que a sanfona, ela vai sempre abrir caminhos pra mim. Eu sempre vou, através da sanfona, sempre vou conhecer novos lugares, porque eu vou fazer novos shows e tudo. Então eu gosto de pensar que a sanfona, ela vai abrir vários caminhos pra mim. E você canta muito bem mesmo, Obrigada. né? Parabéns, canta. Meu Deus, eu fico fascinada quando aparece no meu Instagram você cantando lá. Nossa, eu fico fascinada. Obrigada. Se te convidassem pra fazer um show fora do país, você aceitaria? Eu acho que sim, que eu tenho muito essa vontade de querer viajar para outros lugares, enfim, eu tenho essa vontade de conhecer o mundo, né? Então eu acho que eu aceitaria. Eu veria com minha mãe, com meu pai, enfim, com a minha família, pra todo mundo ir junto e tudo, a gente se divertir bastante lá. Até porque eu não vou pros lugares só pra fazer show. A gente também aproveita a cidade, vai nos pontos turísticos. Então eu acho que eu aceitaria. Ah, e fazer esses shows atrapalha a sua vida da escola? Esse meio do estudo atrapalha? Assim, não vamos dizer que atrapalha assim muito, mas tem que ter os compromissos e tudo da escola, tanto do instrumento, né, dos shows, quanto para a escola, né? Então, geralmente quando eu vou marcar alguma coisa, por exemplo, fazer uma música, alguma coisa assim, eu sempre marco um período em que eu não esteja em prova, né? Que eu não esteja, assim, em semana de provas, pra mim, enfim, se esforçar. Inclusive, quando eu tô em semana de provas, eu tenho que deixar ali de tocar sanfona pra me focar mais nos estudos, pra mim conseguir estudar. Aí depois, quando finaliza a semana de provas, aí sim eu treino meu instrumento, aí sim eu treino pra, enfim, porque se deixar de tocar, né, desaprende. Você tem vontade de tocar algum outro instrumento? Assim, eu toco outros instrumentos, como o ukulele, só que eu toco muito pouquinho, é muito pouquinho Eu tenho um mesmo. ukulele. Sério? Também. Um ukulele, toco também... Já ouviu falar em escaleta? Já. Já, eu acho que eu já, mas eu não me lembro muito bem como ela é e qual é Coloca o a som. boca no Isso, você coloca o cano. caninho na boca e aí toca, aí ela sai o som, tem que soprar. É muito bom, geralmente eu treino nas minhas aulas de canto pra treinar a respiração. Aí você acabou aprendendo já. Acaba aprendendo, porque às vezes o professor passa as notas. E também é um pouco parecido com a sanfona, né? Já que tem as teclas e tudo, então já é um pouco parecido. É verdade, eu nunca parei pra pensar. E se você fosse fazer outra coisa que não fosse cantar ou tocar sanfona? Que não fosse nesse meio de cantar e tocar? O que seria? Tipo uma profissão? Qual seria a sua outra profissão que você faria assim, sabe? Não sei, eu ainda não me decidi. No começo, eu queria ser cientista e tudo, que eu gosto muito dessa parte de ciência e biologia. Mas hoje eu ainda tá meio incerta, assim, que eu tô repensando nessa parte de cientista, tô pensando também em ser bióloga ou também em ser médica. É porque médica, assim, minha família toda é médica. Eu ainda tô pensando, assim, ainda em ser médica. Imagina, você tá lá num show lá, aí tem que sair, aí vai pra hospital, Sim, então. aí depois volta pro shows, Show. aí você vai se chamar, sabe como? Como? A doutora cantora. A doutora cantora. Até rimou. É verdade. A doutora cantora Alice. Adorei. Quantas músicas você tem mesmo? No momento eu tenho 13 gravadas. E quais são os nomes? Passarinho, né? Passarinho, Meu Bilhetinho e Felicidade. Fiquei sabendo que seu clipe vai sair num programa daqui, da Globo. Parabéns. Obrigada. Pois é. E você já tem datas para próximos shows? No momento, não.
no momento não. Por mais que seja a época de São João, eu ainda tô esperando algum convite, alguma coisa. Gente, eu tenho certeza que vocês devem estar com a curiosidade de qual foi a primeira música que ela aprendeu a tocar. Então eu vou perguntar, qual foi a sua primeira música que você aprendeu a tocar? Então, porque agora eu tenho uma sanfona, né, que é de 120 baixos, mas na minha sanfona menorzinha foi Asa Branca, e nessa também foi Asa Branca. Nas duas foram Asa Branca. E qual é a que você mais gosta de tocar? Que eu mais gosto de tocar, assim, eu acho que todas as músicas, assim, eu gosto muito mesmo de tocar na sanfona. Eu gosto de tocar as minhas músicas, gosto também de tocar Sala de Reboco, Meu Pé de Serra, Roendo Unha. Eu adoro tocar essas músicas. Enfim, são bem animadas e tudo. Eu gosto muito desse estilo, assim, de forró mesmo, Pé de Serra. E se você fosse escolher uma música pra você tocar pro resto da sua vida? Ou Nossa. cantar, ou ouvir? Ai, que difícil. Agora é o momento da atenção. Ai, eu não sei. Eu acho que todas as músicas, assim, são muito diferentes. Cada uma tem uma mensagem pra passar. Eu não sei qual eu escolheria. Na verdade, eu não sei. E você, Dara, escolheria qual pra escutar a vida toda? A minha. A sua, claro. a A sua. minha. E agora vamos pro momento da música, gente. Sim, gente, eu tô ansiosa pra ver ela tocando essa sanfona e vocês. Vamos lá, então? Mas o que você trouxe pra tocar pro pessoal que está assistindo? Então, como é época de São João, né? Eu vou tocar um clássico do rei da sanfona, né? Do rei do forró. Então tá, vamos ver. Todo tempo, quanto vai pra mim um pouco pra dançar com meu mesinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto vai pra mim um pouco pra dançar com meu mesinho numa sala de reboco. Enquanto fora tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nesse amor vai aumentando qualquer coisa mais legal. Todo tempo, quanto vai pra mim um pouco pra dançar com meu mesinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra não viver igual sanguessuga. Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo, quanto é pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Nossa, é incrível quando você sabe as teclas assim que você tava olhando pra cá. E você tava assim, gente, eu fiquei, como que ela sabe de cor? É tanta tecla. Como é que toca de um lado e do outro? Tem que clicar no mesmo botão ali, aqui. Muito difícil. eu não E é consigo. diferente também. Os botões daqui é diferente dos daqui. Então, É. por exemplo, se eu vou pra cima, às vezes aqui tem que ir pra baixo, às vezes aqui tem que ir pra cima também. Aí depende. Aí você tem que tipo, ir pra baixo, pra cima e ainda fazer muita força pra abrir e fechar, não é? Assim, a força, assim, pra abrir, a gente vai adquirindo com o tempo, tocando, assim, a gente... Por exemplo, antes eu achava essa sanfona muito pesada. Eu ganhei ela com 8 anos, se eu não me engano, 8, 9 anos, por aí. Tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho essa sanfona. Que massa. Me conte uma história engraçada que já aconteceu com você quando você tava cantando, tocando em público. Ou até mesmo na sua casa. Uma história engraçada. Gente, agora vocês me pegaram, porque eu não sei. Eu acho que foi... Posso dizer uma que ocorreu, assim, quando eu tava com a sanfoninha pequena? Sim. Que eu não encontrava um professor de jeito nenhum pra me ensinar, porque eu tinha 5 anos e aí eu não encontrava nenhum professor. Toda vez eu pedia pro meu pai ir lá no palco, né, e perguntar, quando eu vi o sanfoneiro tocando, eu pedia, pai, fala lá com ele pra ver se ele dá aula de sanfona, porque eu queria muito, muito aprender. E aí, foi um amigo do meu pai que indicou um professor de sanfona. E aí ele falou, não vou dar aula pra ela e tudo, porque ela é muito pequena, só dou aula pra mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, que já tem, né, é mais crescido. E eu tinha uns 5 anos, eu era muito novinha, eu era muito pequenininha. Ele falou, não vou dar aula. Aí meu pai foi, não, faz assim, dá aula pra ela, fica mais ou menos 5 dias, uma semana dando aula pra ela, a gente vai fazer que era final do mês, a gente vai fazer uma viagem, quando a gente voltar, ela vai esquecer e tudo mais. Passou uma semana, uns 5 dias por aí, a gente viajou
Quando a gente voltou da viagem, o professor entrou em contato com meu pai e falou, não, pode deixar ela, porque ela tem jeito pra tocar sanfona. Olha! Então ele reconheceu o seu talento, porque você tem muito. Obrigada. Também de muito talento aí dentro. Eu vi que você também faz apresentações na praça e você também toca com crianças. Como é que você encontrou essas crianças que também tocam instrumentos? Então, quando eu gravei minha música, meu bilhetinho com Ivan Greg, não sei se vocês conhecem ele, é um sanfoneiro aqui da região, inclusive toca lá na pracinha, né, onde eu tava tocando, onde eu postei no Instagram e tudo. Fiz um bilhetinho secreto, guardado a 7 chaves. E às vezes ele me chamava pra tocar lá nessa pracinha, como a gente tem ali uma certa proximidade, né, já que eu gravei uma música dele e tudo. A gente tem ali, a gente é um amigo, né, mais próximo e tudo, aí ele às vezes me chama pra tocar na pracinha. Aí tem um filho dele, que ele mesmo, o próprio Ivan Greg ensinou ele a tocar zabumba. E ele conhece a mãe de um menininho que toca triângulo e que também toca sanfona. Né? Esse menininho também toca triângulo e também toca sanfona. Aí ele juntou, nós três, aí formou esse trio. Massa, ficou top esse trio, viu? Obrigada. E vocês tocam várias músicas, tipo Asa Branca, essas que você gosta e também a sua? Então, eu já cheguei a tocar, acho que foi uma ou duas vezes essa minha música com eles e tudo. Mas às vezes a gente junta mais o triozinho quando a gente vai pra praça pra fazer uma apresentação, quando a gente tá se preparando pra alguma apresentação, quando a gente tá se preparando pra alguma entrevista, né? Que a gente, inclusive, já fez entrevista, já vai lançar. É nessa época aqui de São João, vai lançar a entrevista. E a gente já fez entrevista lá com eles e tudo. E a gente teve que ensaiar, né? Ensaiar, a gente se encontrava lá na minha casa e a gente ensaiava as músicas. Então, junta mais o triozinho quando a gente tá se preparando pra ir pra uma praça, quando a gente tá fazendo alguma entrevista, alguma apresentação. Eu fiquei sabendo que você tem 3 músicas, né? Isso. Então, qual dessas 3 músicas você pode contar pra gente aqui? Felicidade. Canta pra gente, por favor. Explique o que é felicidade e diga onde tem para comprar. Depois procurar pela cidade, chamar seu nome em todo lugar. Mais tarde aprendi uma verdade, e eu estou aqui onde ela está. Porque a felicidade pode ser a coisa mais bonita de se ver. Sem ter que ir tão longe, vai saber que ela mora dentro de você. Nossa, Parabéns. agora eu entendi o nome da música, porque até me deu um ânimo assim. E o início eu já vi. Nossa, essa música é alegre. É muito. Inclusive, ela passa uma mensagem muito bonita, que a felicidade, não tem pra onde procurar a felicidade, porque na verdade ela mora dentro de você. Nossa, amei, amei. Tá parecendo uma poeta, acredita? Obrigada. Sua música combina com o nome dela, isso é muito legal. Porque às vezes as pessoas olham o nome da música e se interessam em assistir pelo nome só. Então Exatamente. isso chama muita atenção, parabéns. Obrigada. Já que você tem várias músicas e eu já comecei e lancei uma, será que você pode me dar uma dica, não só pra mim, também pro pessoal de casa, como é gravar música, se é difícil? Porque tem muita gente que quer cantar, mas acha muito difícil e acaba desistindo. Então você tem uma dica? Então, a minha dica é você tem que se esforçar, né? E todo mundo é capaz de aprender algum instrumento que queira, seja um violão, seja um ukulele, seja o instrumento mais difícil, mas cada um tem a capacidade de aprender, se esforçar, se dedicar. Foi assim que eu consegui tocar hoje como eu toco e até mesmo para melhorar, né, ampliar meus conhecimentos aqui no instrumento. Parabéns! Obrigada. E eu gostei muito que você veio aqui no nosso programa, que você alegrou esse programa com sua música, com sua história, mas tá na hora, né, de encerrar. Muito obrigada por ter comparecido, por ter vindo, eu amei, alegrou muito Obrigada. aqui o canal. Obrigado mesmo, viu? E você aí que tem sonho de cantar, de tocar sanfona,
Use ela como inspiração, gente. Ela toca muito bem, canta muito bem. É sério. Obrigada. Você é Me perfeita. apaixonei. O prazer é Foi meu de lindo. estar aqui nesse programa. Eu adorei ser convidada por vocês, né? Eu adorei muito, de verdade. Muito obrigada. E assim encerramos mais um episódio do Me Contar. Pode. Esse foi